Silêncio e respeito em lugares públicos. A média, assim, um crédito bom é por volta de Fala galera, começando mais um vídeo aqui direto dos Estados Unidos, vlog do Zanata. Se você tá pensando em se mudar para os Estados Unidos no ano de 2025, eu já vou logo te avisando que tem umas paradas que você precisa mudar no seu jeito de viver. Muita coisa que a gente faz no Brasil simplesmente não funciona aqui nos Estados Unidos e você vai ficar ligado agora. Então se liga nos hábitos que você vai precisar se ajustar para você não passar perrengue aqui nos Estados Unidos. O primeiro é que o horário é levado a sério. No Brasil tem aquele famoso horário flexível, né? Mas aqui não funciona desse jeito. Você fala que vai chegar 8 horas e acaba chegando 8h30. Pessoal, não dá certo aqui nos Estados Unidos. Sim, muitas das vezes, principalmente se for uma consulta médica, que você, além de não ter a consulta, porque você chegou atrasado, você vai pagar uma taxa. Se você combinou com alguma coisa, com algum americano, ou seja algum amigo também, seu que mora aqui nos Estados Unidos, seja brasileiro, 10 da manhã, é 10 da manhã, meu amigo. Aqui nos Estados Unidos realmente é levado a sério. Se você tem esse costume, você precisa parar com ele antes de vir pisar aqui nos Estados Unidos. Número 2 é esquece esse jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro não funciona aqui. Ah, porque eu conheço tal pessoa, porque eu posso furar fila aqui no mercado, porque tal, esquece, não dá certo. Aqui nos Estados Unidos as regras são claras e funcionam, pessoal, entendeu? Então, não tenta dar o migué que você vai sair no prejuízo, entendeu? Aqui as coisas funcionam. Seja nos mínimos detalhes, pessoal. Olha, eu vi uma vez lá no Costco, que é um mercado aqui, os brasileiros compraram um refrigerante que custava 50 centavos e os 6 pessoas estavam tomando refrigerante. Pô, cara, para com essas coisas, cara. Para com esses jeitinhos brasileiros, com esses migué, que você vai uma hora se lascar aqui nos Estados Unidos, entendeu? É apenas um conselho que você parar com essas manias que muitas vezes é bem feio, entendeu? Que nós brasileiros acaba fazendo, entendeu? A gente tem que parar com isso, pessoal. Então, esse número 2 é o jeitinho brasileiro. A gorjeta aqui nos Estados Unidos, pessoal, ela não é opcional, entendeu? Esse é um assunto bem polêmico, até porque quem trabalha na área de hospitalidade, né, como garçom, como bartender, essas profissões que você ganha gorjeta, aqui nos Estados Unidos realmente essas profissões você depende desse dinheiro, dessa gorjeta. Então, não é igual ao Brasil, que muitas vezes no Brasil, se você está assistindo e você é garçom, esse vídeo é para você, que você tem aqueles 10% que é pro garçom, eu duvido que vai direto pro bolso do garçom. Esse negócio deve ser distribuído para todos os empregados e o cara no final do mês deve ganhar 50 reais. Eu posso estar errado? Escreve aí nos comentários, porque eu não sei como funciona. Eu só sei que, infelizmente, no Brasil, o cara não ganha o mesmo que um garçom ou que um bartender aqui nos Estados Unidos. Eu posso provar porque eu trabalho nessa profissão. Então aqui, a gorjeta não é opcional. Se você for em qualquer restaurante que você vai sentar, você vai ser atendido por um garçom e você vai ficar lá um tempo, pô, dá uma gorjeta legal pro garçom, porque o cara tá literalmente, ele tá te servindo. É uma cultura diferente, pessoal. Se você não gostou, pode ir embora, entendeu? Porque é uma cultura daqui. E aqui os americanos realmente ficam muito chateados se você não deixar gorjeta, e muitos deles, eles pensam que eles fizeram um serviço mal, de péssima qualidade, entendeu? Porque eles não sabem muito. Eu já trabalhei em restaurante brasileiro também, e eu atendo brasileiro, e eu explico essa situação para ele. Coisa que, se um americano, o cliente dele for brasileiro e ele não deixar gorjeta, ele acha que ele fez um péssimo serviço. Então fica ruim para ele, o cara fica até com receio, entendeu? De atender um brasileiro de novo, porque ele acha que aquele problema da comunicação, porque às vezes o brasileiro não fala inglês e o americano muitas vezes não vai falar o português também. Então gera um problema ali, o cara fica com um receio, não quer mais atender brasileiro, ou às vezes um latino, entendeu? Às vezes também, e o americano, geralmente, quando ele não dá gorjeta mesmo, é porque ele não gostou do seu serviço, entendeu? Então, pessoal, aqui a gorjeta não é opcional, aqui realmente faz parte do salário do garçom, então tome muito cuidado quando você for comer em um restaurante, entendeu? Só se o garçom realmente fez um serviço muito ruim, aí tudo bem, você não precisa dar essa gorjeta de 15, 18%, que geralmente são as opções que tem lá na hora de você pagar. Mas enfim, essa dica é muito importante se você também vir para os Estados Unidos como um turista só e tá indo conhecer a Disney, tá indo conhecer restaurantes ali aqui de Orlando. A quarta dica, pessoal,
é que nos Estados Unidos o café da manhã e o almoço são refeições leves, entendeu? Às vezes o americano não vai comer igual o brasileiro come no café da manhã, que ele vai, come fruta, come com pão, tudo isso, toma café. O americano, cara, muitas das vezes ele vai só comer um pãozinho lá cansado, ou às vezes um bagel, que é tipo um outro tipo de pão que tem aqui, com um café. Ele não come muita coisa e a maioria das vezes realmente o foco aqui é no almoço. No almoço o americano ele vai comer só um sanduíchezinho assim, uma coisa leve para ele voltar para o trabalho dele, porque aqui o trabalho também eu até fiz um vídeo mostrando que é muito rápido. Aqui geralmente é meia hora de almoço ali, dependendo. No Brasil, a grande maioria das pessoas que trabalham em cargos assim, né, importante e tal, às vezes é mais de uma hora de almoço, dá pra fazer muita coisa. Então o cara vai, rufa mesmo, senta o pratão de comida de pedreiro. E aqui nos Estados Unidos não é assim. Aqui o cara vai mais devagarzinho. Agora a janta, galera, o americano rufa mesmo, entendeu? Come bife com purê de batata e salada e tal, e enche o prato mesmo, e geralmente a janta aqui é mais cedo. A janta aqui nos Estados Unidos é por volta das 6 horas da tarde, 6h30, no máximo 7 horas. Não é igual no Brasil que a gente janta tipo 9 da noite, entendeu? E é normal. E a gente regaça também. No Brasil a gente regaça toda hora. É almoço, é café da manhã, almoço e janta, né? Agora aqui nos Estados Unidos a janta já é diferente. A janta o pessoal come bastante porque acabou o dia, já trabalhou, vai dormir. Agora no Brasil é toda hora. Não chame todo mundo de amigo, porque aqui nos Estados Unidos não tem aquele calor humano igual brasileiro, igual latino, entendeu? Principalmente se você for para o norte dos Estados Unidos, entendeu? Se você vir para a Flórida, talvez porque eles já estão mais acostumados com brasileiros, com latinos. Agora, você for pro norte dos Estados Unidos, não chega chamando todo mundo de brother, já vai pro abraço, já beija a mulher do cara na bochecha. Esses bagulho aqui não dá certo. Não faça isso porque os americanos são diferentes dos brasileiros. Claro que tem exceção. Não precisa escrever no comentário aí que eu tô falando asneira. Tô falando o que é verdade. Na grande maioria dos casos é desse jeito. Tome muito cuidado quando você for cumprimentar um americano e principalmente cumprimentar a mulher do americano, entendeu? Não é chegando beijando, o carioca chega beijando 2 vezes, o cara fica louco, que é isso, entendeu? Então, vai devagar nessa onda aí e não vai chamando todo mundo de brother não, porque aqui a parada não é igual ao Brasil, beleza, pessoal? Uma outra dica, não vai chamando, por exemplo, garçom. Uma coisa que o garçom odeia aqui é você ficar assoviando assim, chamando o cara fica mordido. Chama de. Ficar chamando o cara de, às vezes, meu parceiro, meu consagrado, essas paradas é só no Brasil. Aqui os caras gostam que chama pelo nome e acabou, entendeu? E levantar a mão ali é diferente, é uma outra cultura, pessoal. Silêncio e respeito em lugares públicos. Se tem uma coisa que brasileiro faz, é falar alto pra caceta. Brasileiro grita. O brasileiro faz escândalo. O brasileiro quer chamar um amigo que tá na outra área do mercado, aí ele grita: ô, João. Essas coisas não existem aqui, cara. Aqui nos Estados Unidos você não vai ver americano gritando, você não vai ver americano falando alto, só se ele tá brigando com alguém, entendeu? Então essa é uma diferença, porque às vezes você tá falando alto e você não tá brigando. O brasileiro tem mania de falar alto. É normal. Mas o americano não tem essa mania, e essa mania tem que parar antes de você vir pra cá. Chegou, por exemplo, no elevador, no ônibus, ficar no telefone, o brasileiro muitas vezes fica falando, mandando áudio, falando alto. Essas coisas em lugares fechados assim é diferente, pessoal. O americano não gosta. O americano muitas vezes vai ficar te olhando feio e principalmente que você vai estar falando outra língua, né? E às vezes eles podem ter aquele preconceito com você, entendeu? Então fique esperto nessa dica. Cuidado onde você vai. Não é que você não vai ser assaltado igual no Brasil, que não pode vacilar, né? Mas, pô, quer conversar com alguém? Fala baixo, coloca o fone de ouvido. Aqui o fone de ouvido, todo mundo tem fone de ouvido. Todo mundo tem 50 fones de ouvido aqui nos Estados Unidos, porque é barato. Não é igual no Brasil que um fone de ouvido bom é R$ 1.000. Aqui um fone de ouvido bom é $20. E todo mundo tem fone de ouvido. Então põe o fone de ouvido e converse com o seu amiguinho, com a sua amiguinha. Amiguinha! Entendeu? Tá com saudade da mãe e do papai? Usa o fone de ouvido, não chega atrapalhando os outros, porque isso é uma cultura do brasileiro, que ele tem essa mania de fazer isso, e o americano não gosta. Crédito é tudo aqui nos Estados Unidos. Não adianta, quer comprar uma casa, quer financiar um carro, né, financiar uma casa, você quer pegar um cartão de crédito, é tudo com base no seu famoso credit score. A média, assim, um crédito bom é por volta de 650, 700, essa é uma, assim, para cima de 700 é muito bom. E a média que a galera tem aqui é 600 e pouco. E
Baixou de 500 é horrível, de 300 para baixo eu nunca nem vi, deve ser uma pessoa muito ruim mesmo de crédito. A gente vai sair dessa, eu tenho certeza. Só que quando você chegar aqui nos Estados Unidos, você vai demorar um pouquinho para você ter um cartão de crédito, então vai demorar para você ter um histórico de um histórico de crédito. Então isso aí você vai construindo. Por isso que quando você conseguir o seu primeiro cartão de crédito, não use muito dele, use só um pouquinho. Os caras falam para você usar 33% em média. O negócio é você usar e pagar antes que vença. Só isso, simples assim. No Brasil a gente tem maneira de pagar as coisas à vista, e aqui o cartão de crédito aqui é rei, entendeu? O seu crédito aqui é rei. Você tem que tomar muito cuidado, entendeu? No Brasil você paga à vista, mas muitas vezes você parcela também, até tantas vezes sem juros. Aqui nos Estados Unidos é bem difícil você... Hoje em dia, eu acho que não sei se foi influência de tanto latino aqui, mas tem coisas que você consegue parcelar aqui. Só que a maioria também gosta de pagar à vista, porque se você tiver um credit score ruim, você se lasca. Então toma muito cuidado com o seu famoso credit score. Quando você conseguir o seu cartão de crédito, construa um credit score bom, para estar acima de 600 no mínimo, entendeu? Tá na base, um legal ali é um 750 ali, 734 ali. É muito bom para você comprar a sua casa, para você conseguir financiar um carro num valor legal. Dirigir é obrigatório. Pessoal, aqui nos Estados Unidos, eu até conheço algumas pessoas que não dirigem aqui, que não tem carro, mas aí é problema delas, porque se você quer se frustrar aqui nos Estados Unidos, você fique dependendo de ônibus ou você não tem um carro, porque aqui tudo é longe. Você fala, vou ali no mercado. Cara, se você não tiver um carro, é muito difícil. Aqui nos Estados Unidos não tem esse negócio de vou ali na padaria ali, comprar um pãozinho francês do seu João e um leite e voltar para casa. Não tem muito isso, entendeu, pessoal? Até tem padaria brasileira aqui, tem bastante até, aqui em Orlando. Você pode conseguir comprar o pão francês do seu João, né? Só que o problema é que você precisa de um carro para você ir até lá, entendeu? Porque senão você vai perder muito tempo e você não vai de ônibus. Porque primeiro o transporte público aqui é uma porcaria, a grande maioria, os únicos lugares que eu acho bom mesmo é Nova York ou Boston, por exemplo, que o metrô funciona, beleza, às vezes nem é bom você ter carro, mas o resto, Flórida, tem que ter seu carro. Se eu for aqui nos meus vizinhos, a pessoa tem 4 pessoas na casa, tem 4 carros. E é claro, pessoal, se você for dirigir, não beba. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Pelo amor de Deus, aqui não é o Brasil que você pode beber ali, ha. Se você for pego embriagado aqui, você tá lascadaço. Você é preso na hora, não tem conversa, entendeu? Preso na hora, não tem essa. Teve amigo meu que assim, que foi preso, o cara foi pra cadeia e pai, não tem essa não, velho. Não tem essa de jeitinho brasileiro, voltando naquele lá que, não, porque eu conheço tal pessoa. Meu amigo, você dirigiu embriagado. Se você bebeu, não dirija. Larga o carro ali, não tem problema, ninguém vai sumir com o teu carro. Pegue um Uber e volta para casa, entendeu? Primeiro que você está cuidando da sua saúde, você está cuidando de você, porque você não está botando a sua vida em perigo e você não está botando a vida dos outros em perigo, entendeu? Então é muito importante. Não dirija se você tomou um álcool. O senhor consegue fazer um 4 aí para nós? Dá o papel aí. Muito perigoso, pessoal. Você pode ser deportado, no nosso caso, que a gente é brasileiro, entendeu? No caso de você imigrante, principalmente não faça isso. Se você quer morar nos Estados Unidos, essas são as mudanças que você tem que fazer. E aí, qual que você acha mais difícil? Qual que você acha mais complicada para você nesse ano de 2025 para você vir para os Estados Unidos? Escreve aí embaixo nos comentários. Não se preocupa que com o tempo a gente se adapta, né, galera? Claro que com o tempo a gente consegue melhorar. O ser humano se adapta em qualquer circunstância, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E tamo junto, galera. Compartilha com seu amigo que tem um sonho de morar nos Estados Unidos agora no ano de 2025.